Desde ontem, as visitas aos pacientes internados com bronquiolite no Hospital Infantil Dr. Gesser Amarante Faria, aqui de Joinville, estão suspensas. Os casos aumentaram e muito no último mês. Mas afinal, o que é essa doença? Quem vai nos explicar tudo sobre isso é a médica pediatra Giovana Barion. Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui. Prazer é o nosso em recebê-la aqui no Ver Mais. E com informação, né? Essa doença, bronquiolite, o que é? Por que foi necessário essa suspensão das visitas aos pacientes que têm essa doença? Então, a bronquiolite é uma doença causada por um vírus, tá? É um vírus normalmente causado pelo vírus sincicial respiratório, mas a gente tem outros vírus que também pode causar, como adenovírus, rinovírus. Ele é altamente transmissível e acomete principalmente as crianças abaixo de 2 anos de idade. A causa principal dele é um aumento do muco dentro do pulmão, nos bronquíolos, que é a parte mais delicada do pulmão. Isso faz com que a criança sinta falta de ar, canse para respirar, tenha tosse muito intensa. Em alguns casos, principalmente os bebês menores, os prematuros e os cardiopatas, têm necessidade de internação. E por ser tão grave e ser tão fácil a transmissão, por isso que precisa desse isolamento, realmente necessário? Isso, nos casos de bronquiolite, as crianças normalmente são isoladas pelo alto risco de transmissibilidade realmente do próprio vírus, né? Então, as crianças ficam isoladas e as visitas são restringidas nesses casos. E é para crianças menores, até 2 anos mais, né? Que é mais grave, realmente pode trazer muita consequência, sequelas? Pode, que pode para causar? as crianças maiores e os adultos, é um quadro de um resfriado simples, comum. Então, é uma coriza, uma obstrução nasal. Mas nos menores de 2 anos, algumas crianças evoluem com esses quadros respiratórios mais graves. Tem algumas crianças que necessitam até de oxigênio, de tratamento em terapias de unidades de UTIs pediátricas, oxigênios, né, ventilação mecânica. Alguns acabam evoluindo com quadros mais graves e concomitantemente com pneumonias, então tem que usar antibiótico. Então, realmente, tem necessidade da internação. E um cuidado bem grande, né? E agora também que já está começando, né? Vai vir um pouquinho as baixas temperaturas, vai cair. Então, é um período que precisa ter uma atenção grande, né, agora. O início do outono ali, o inverno, é a hora que a gente tem o maior índice dessas infecções virais, né? A bronquiolite, ela tem suas estacionalidades do período de abril a agosto, começo ali de setembro. Então, é a hora que a gente vê maior índice de internação e os quadros virais vêm com força. Vem com força. E também outras doenças, né, que as pessoas que crianças, principalmente, né, pais precisam ter um cuidado, porque para a criança pequena, né, os efeitos são às vezes muito mais rápidos, né, do que em adultos, por exemplo. Então é sempre bom ter cuidado. Que outro tipo de cuidado que os pais podem ter? A orientação que a gente sempre fala para os pais é sempre uma criança que começa com um quadro de resfriado simples, obstrução nasal, febre, um pouco de tosse, observar e se evoluir para um quadro de cansaço para respirar, febre alta, a criança ficar prostrada, já procurar imediatamente o serviço de saúde, né, um pronto atendimento. A gente pede para que nessa época se evite aglomerados, né, as pessoas, os adultos resfriados e as crianças maiores resfriadas evitarem contato com as crianças menores, higiene da mão, né, com álcool gel, amamentação, aqueles bebês que mamam exclusivo e alimentação bem balanceada. E também tem a vacina da gripe, né? Até ontem eu fiz a minha vacina da gripe. Isso, a gente está na campanha da vacina da gripe, isso é importante também, né? Então, as crianças, é o ideal que todas as crianças vacinem, o ideal que toda a família se vacine, né? Para fazer uma proteção Mas as coletiva. crianças principalmente, né? Principalmente as abaixo de 5 anos, né? É ideal que vacine as crianças que vão para a escola e creches também. E o tratamento para essa doença, para a bronquiolite especificamente, como é que ele é? Ele é demorado, não é? O tempo de evolução varia de 7 a 15 dias, depende das complicações dos casos. Mas não existe um tratamento específico para bronquiolite. A gente não tem uma medicação para matar o vírus, né? Então, a gente acaba tratando os sintomas. A gente faz inalação com soro para fluidificar o muco, dá o suporte de oxigênio para aquelas crianças que estão com esforço respiratório e fazendo queda de
saturação. Se evoluir com um quadro de pneumonia associada, aí entra com os antibióticos. Se tiver quadro de broncoespasmo, aí entra com os broncodilatadores. Então, cada caso é um caso e é analisado individualmente. E pneumonia em crianças também é muito complicado, né? Também, a gente também está numa época agora de alto índice de internação também por pneumonia, né? Então, as crianças menores ali de 1 ano, 2 anos, a gente vê uma alta taxa de internação por causa da pneumonia. Você falou antes também da questão dos prematuros e cardiopatas, né, com problemas do coração, que é uma grande preocupação. Por que essa preocupação? Então, os prematuros, porque eles, pela prematuridade, já têm um pulmão mais frágil, são um pulmão mais frágil, mais sensível, então são mais suscetíveis a ter quadros respiratórios. Os cardiopatas dependem da cardiopatia, não são todas as cardiopatias, mas as cardiopatias que têm hiperfluxo, ou seja, que mandam muito líquido para o pulmão, né, faz o alto fluxo pulmonar, ele acaba tendo mais risco de ter quadros pulmonares associados, né, em casos dessas infecções. Então, agrava mais a patologia da própria criança. Mas é cuidado também, né? Toda essa atenção, evitar, né, ter aqueles cuidados da aglomeração, fazer a vacina. Retardar, né, talvez o início do início de frequentar a escolinha e creche, né, que a gente sabe que muitos pais precisam, mas se conseguir retardar a entrada na escolinha é sempre importante. Passar um pouquinho agora espera passar o inverno, ficar um pouquinho maiorzinho, ter mais, né, uma força, porque e também tem a questão ali de fortificar a criança, né, com alimentação para ficar também fora, né, deixar um pouquinho mais longe o vírus. Sabe que a hidratação e a alimentação balanceada nas crianças é fundamental para ter um sistema imunológico bom para proteger as crianças. Tem alguma coisa assim que é específica que pode deixar o vírus não agindo, né? Não, o que a gente recomenda, principalmente os bebês menores, é uma amamentação exclusiva, né? E se conseguir amamentar até 2 anos é sempre melhor, né? O mínimo 2 anos, se quiser mais, pode amamentar mais. Isso a gente sabe que o leite materno ajuda, traz muitos benefícios e anticorpos para as crianças. E a alimentação balanceada, né? Então, bastante salada, verduras, legumes, evitar as guloseimas, né? Tudo isso é importante. Super. Tudo é um e a hidratação fundamental também, né? Obrigada, doutora, pelas informações. Esclarecido, então, né? Mas é cuidado também nessa... as dúvidas. Com certeza. Então, mais é cuidado também, né? E obrigada pela participação aqui no Ver Mais. Obrigada.